A Escada de Jacó. Livro psicografado por Carlos Antônio Bacelli, pelo espírito Inácio Ferreira. Capítulo 39. Com dificuldade, Lucinha recuperou-se e, amparada pela devotada senhora que a assistia, caminhou até ao humilde casebre de Dona Maria das Dores, acomodando-se em seu leito, enquanto o reconfortante caldo lhe era preparado. Minha filha, aconselhava a bondosa vizinha preocupada, você e o Veloz devem abandonar a vida que estão levando. Não há organismo que aguente. Vocês são ainda tão jovens. Desculpe-me, mas eu os considero como se fossem meus filhos. A mãe de Veloz era minha comadre. Eu sei que ele anda envolvido com gente ligada ao tráfico de drogas. E profetizou. A qualquer hora receberemos uma notícia triste. Por que vocês dois não se mudam daqui? Não pensam em ter filhos? Como haverão de criá-los desse jeito? A jovem, ainda em estado de semiconsciência, mal conseguia responder às ponderações ouvidas. A senhora tem razão, mas primeiro o Veloz quer arrumar algum dinheiro. Estou me sentindo estranha e não sei o que é. Tive a impressão de que uma sombra entrou dentro de mim. Se pelo menos eu engravidasse, trazendo-lhe o prato fumegante e auxiliando Lucinha a tomar as primeiras colheradas do escaldado, a robusta anciã prosseguia. Quantas crianças, minha filha, que nasceram aqui no morro pelas minhas mãos, que já foram mortas. Ainda ontem, na minha oração da noite, eu estava me lembrando de alguns deles. Estou com um pressentimento ruim. Na minha opinião, vocês devem sair daqui. Não conseguindo esvaziar o prato todo, a moça se explicava. Estou completamente sem apetite hoje, mais que nos outros dias, com uma ressaca muito maior. Esses enjoos que não passam. Odilon e eu permanecíamos de prontidão para qualquer eventualidade. Estirada na cama, Lucinha por várias vezes havia tentado se colocar de pé, sem lograr êxito. Apenas, quando já era noite, tomou um banho rápido e voltou a se deitar, dividindo o leito com Dona Maria das Dores. Estou preocupada, dizia. Nem notícia do Veloz? O que será que houve? Ele deve ter se metido em alguma encrenca. O fuleiro ia lhe emprestar um 38. Um 38? Para quê? Estavam planejando um assalto. Lucinha, o que eu posso fazer? A vida da gente é essa. A gente tem a vida que escolhe ter, minha filha. Vencidas, respectivamente pelo cansaço oriundo do trabalho honesto e pela debilidade física, ambas adormeceram lado a lado e, de certa forma, sob as emanações do corpo de Dona Maria das Dores. O espírito Flávio se sentia como alguém que, padecendo frio imenso, intenso, de repente encontrasse aconchegante abrigo. Foi de madrugada, o dia quase amanhecendo, quando um rapaz, aparentando não mais que 16, 17 anos de idade, bateu com insistência à porta do barraco e informou sem rodeios. O fuleiro e o Veloz estão mortos. Confrontaram-se com o bando do Oncinha e não tiveram escapatória. Eu mesmo vi os dois sendo metralhados. A polícia foi avisada e ninguém teve coragem de dizer que os conhecia. A morte daquele jornalista da Globo alvoroçou todo mundo. Muita gente que nada tem a ver está sendo presa e interrogada. Enquanto Lucinha prorrompia em soluços ante os olhares assustados dos dois netos de Dona Maria, que os abraçava,
Odilon comentou. O calvário de Flávio teve início. No seu primeiro dia de contato com um novo corpo em formação, já está órfão de pai. Os corpos devem ter sido levados para o IML, comentou a senhora, tentando consolar a jovem. A senhora irá comigo a fim de retirarmos o do veloz? Lucinha, se não houvesse risco para você, eu iria, sem nenhum problema. No entanto, minha filha, veja o seu estado. Com os braços picados assim, eles irão recebê-la como suspeita. E se ambas formos presas, quem cuidará dos meninos? Deixemos nas mãos de Deus. E agora, o que há de ser de mim? Perguntava a jovem, levantando as mãos à cabeça. Fiquei sem ninguém. Se você me prometer que não mais usará droga alguma, poderá ficar em minha companhia. Eu preciso mesmo de alguém que me auxilie na lavação de roupas. Fome a gente não vai passar. Quem sabe, quando estiver mais forte, poderá arranjar uma colocação de doméstica, não é? Quase 2 meses se passaram do acontecido, e como a menstruação de Lucinha não tinha vindo, orientada por Dona Maria das Dores, a jovem deliberou consultar um ginecologista num posto de saúde instalado na favela. Um quadro de cisto ovariano pode atrasar mesmo a menstruação, disse o médico. Porém, vamos confirmar com o exame de urina, pois, na minha opinião, você está grávida. Grávida eu? Tudo indica que sim. O útero se apresenta inchado e não creio que seja cisto. Você não está se queixando de nenhuma dor e depois esses enjoos. Entre apreensiva e esperançosa, sem saber o que pensar daquela situação inesperada, a jovem que enviuvara, retornando à consulta, entregou trêmula o resultado do teste de gravidez ao especialista, que, então, confirmou o fato. A senhora está esperando o bebê. Parabéns. Eu vou lhe dar algumas amostras de vitamina, mas eu estou sentindo o cheiro de nicotina em seu hálito. Se a senhora continuar fumando e ainda anêmica, poderá complicar, além de correr o risco de aborto. A criança poderá nascer com malformação. De nada, porém, lhe valeu a advertência médica. Abstendo-se do uso de crack e de outras drogas injetáveis, a moça não conseguia deixar o hábito de fumar e, em consequência, não se alimentava de maneira conveniente. Creio, Inácio, disse Meudilon, em uma das visitas periódicas que lhes fazíamos, que essa gravidez não irá além do 7º mês. O que você acha? As condições são completamente anômalas, respondi. Se essa gravidez chegar a termo, possibilitando a sobrevivência da criança, e acrescentei. A futura mãe, ao que me parece, já pressentiu que existe algo de errado com o filho que carrega no ventre. Você tem razão, concordou o mentor. E sem consciência disso, começa a rejeitá-lo. Não fosse o carinho que Dona Maria das Dores lhe dispensa, dizendo inclusive que será avó pela 3ª vez, creio que não evitaríamos o aborto espontâneo. Espontâneo ou provocado? Indaguei. Inconscientemente provocado. O abdômen da gestante não se distendera muito e ela quase não adquirira peso. O feto mal se mexia e, ao exame de ultrassonografia, o médico considera a hipótese de a criança estar com problemas. O certo é que Lucinha não via a hora de se alijar de si aquele fardo. No 6º e no 7º meses de gestação, Odilon e eu, com o auxílio de outros companheiros, nos revezávamos na indispensável assistência
à gestante, que começava a esboçar ideias de fuga. Se a criança nascer com qualquer deficiência física ou mental, surpreendemo-la pensando em diversas ocasiões: eu não a quero. Um filho é sempre uma bênção de Deus. Falava-lhe Dona Maria, procurando subtraí-la àqueles estados depressivos de que se via acometida. Devemos receber com alegria tudo o que for da vontade de nosso Pai. Nada mais triste do que um filho rejeitado pelos próprios pais. Durante aqueles 7 meses, a jovem sequer fora capaz de organizar o enxoval do seu bebê futuro, deixando tudo por conta de Dona Maria, que se desdobrava para que nenhuma peça de roupa lhe faltasse na hora aprazada. Naquele início de tarde calorenta, as contrações de Lucinha começaram de súbito e não houve tempo de encaminhá-la ao hospital. Difícil descrever o que se passou naquela casinha singela quando a venerável parteira acolheu em seus braços aquele menino completamente deformado. Ao perceber o que lhe saíra do ventre, a jovem mãe se recusou a olhá-lo e entrou numa espécie de delírio, como se tivesse enlouquecido. Minha Nossa Senhora! Exclamou a piedosa velhinha, pondo-se a limpar o recém-nascido, que, ao invés de chorar, emitia um estranho grunhido. Mãe do céu, dai-nos força e coragem! Lucinha, definitivamente, não conseguia amamentar a criança e, embora extenuada, tentava se levantar da cama, pronunciando palavras desconexas. Envolvendo num cobertor o ex-serial killer de regresso ao mundo em condições tão adversas, Dona Maria das Dores, com a sua longa prática de lidar com recém-nascidos que mães não podiam ou não queriam amamentar, acomodou-o dentro de uma caixa de papelão e tratou de providenciar para ele, ao redor do fogão, indispensável alimento em mamadeira. Na madrugada seguinte, enquanto todos dormiam, Lucinha levantou-se cambaleante e desde então desapareceu.